Meus amigos, mais uma vez com todos vocês, este é o nosso programa, a nossa participação aqui, o pastor José Maria Responde. É um prazer ter você conosco e poder responder as suas perguntas. Claro que algumas perguntas, elas exigem um pouco mais de atenção. A explicação precisa ser mais ampliada, não dá para responder só sim ou não. Por exemplo, eu vou já direto à primeira pergunta. A pessoa pergunta assim: o batismo no Espírito Santo que nos permite falar em línguas é dado a todos? Todas as pessoas podem ser batizadas no Espírito Santo? Sim. No livro de Atos, quando se cumpriu o batismo no Espírito Santo, os 120 discípulos que estavam reunidos, a Bíblia fala que todos eles falaram em línguas. E a promessa em Joel 2, versículo 28, diz que a promessa é para todos. Aí alguns vão dizer assim: pastor, e por que então que eu não falo em línguas? E se eu não falar em línguas, significa que eu não tenho o Espírito Santo? Não. O Espírito Santo foi dado aos discípulos antes mesmo de eles falarem em línguas. Em João capítulo 21, ou 20, melhor dizendo, versículo, logo que Jesus ressuscitou, Jesus deu a eles o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo. Depois que eles receberam o Espírito Santo, João capítulo 20, versículo de número 22. Os discípulos, logo na ressurreição de Cristo, Jesus apareceu e assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Então você recebe o Espírito Santo quando você decide andar com Deus, decide ser de Deus. O batismo no Espírito Santo é uma manifestação do Espírito Santo em você. Eu vou dar aqui uma comparação. Vou fazer um exemplo para ficar mais fácil. Imaginemos que o seu coração seja uma panela. O Espírito Santo é a água que se colocou dentro dessa panela. O fogo representa a nossa vida de oração. Então, quanto mais nós oramos, mais fogo estamos colocando nessa panela. E o que vai acontecer? Essa água vai ferver. O ferver desta água representa o batismo do Espírito Santo, tá bom? Já nessa linha do batismo no Espírito Santo, sabe, é uma necessidade que todos sejam batizados, porque o Senhor disse que quem fala em outras línguas fala a Deus e não aos homens, tá? Agora, no nosso próximo vídeo, ainda nessa linha sobre o Espírito Santo, eu vou responder o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Você não pode perder o próximo programa. Se você perder, você vai ficar sem saber o que é isso. Porque Jesus diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, nem neste século e nem no vindouro. Que quem pecar contra Deus tem perdão, contra o Filho, Jesus, tem perdão. Mas quem pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. Vou explicar para vocês no próximo vídeo sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí eu tenho uma outra pergunta. A pessoa mandou aqui a pergunta. Olha só. A pessoa diz assim: pastor, é errado as igrejas terem um ambiente escuro? É pecado isso? Um ambiente escuro? Como assim? Ah, tá. Entendi. Eu sei que alguns nós brasileiros falamos assim: é um modismo, porque os americanos foram um dos primeiros, salvo engano, a ter igreja com um ambiente mais escuro, né? Desligam as luzes e colocam uns LEDs e faz na hora do louvor, e aí tem luz no altar, coloridas, e sabe, e algumas pessoas acham que isso é errado. Veja bem, alguns pastores chegam até a dizer que é pecado,
Ah, mas pecado, isso é trevas. Pagou a luz para as trevas entrarem. Não tem nada disso, pastor. Não tem nada disso. Se você não gosta, é outra coisa. Agora, evita falar, colocar como pecado aquilo que você não entende. Porque se for uma coisa que eu não entendo, eu vou dizer que eu não entendo. Por exemplo, uma coisa que eu não entendo. Eu não entendo o cair pelo poder de Deus, por exemplo. Se você me fizer uma pergunta aqui, pastor, as pessoas que caem no poder de Deus, é certo ou errado? Eu já estou dizendo que eu vou responder você dizendo, eu não entendo, tá? Eu não entendo essa parte. Se eu não entendo, então eu prefiro não comentar, para não pecar, certo? Então, às vezes o pastor fala uma coisa sem ter noção. Por que lugares mais escuros? Bom, aí eu estava pesquisando, vendo, né, o porquê. Aí a gente tem duas conclusões. Por exemplo, dizem que o ambiente escuro, né, ele traz um certo conforto, razão pela qual você vai num teatro, por exemplo, acho até convidaria os pastores aí num teatro, por exemplo, né, para ver que o teatro é tudo escuro e o foco de luz está em cima do palco. E você passa 3 horas no teatro assistindo as peças teatrais e você não cansa, e você diz assim, nossa, já acabou? Não é isso? Hoje os filmes são menores, mais curtos, né? Com o advento da Netflix ainda está mais resumido, mas antigamente os filmes eram 2 horas, 2 horas e meia, filme de 3 horas. E o sujeito passava 3 horas dentro do cinema e quando acabava o filme falava, poxa, se fosse repetir eu assistia de novo, porque o ambiente escuro acaba descansando, trazendo um certo conforto. Então essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Mas não há pecado nisso. Meu Deus do céu, não há pecado algum. Se alguém disser, não, eu não gosto, bom, você pode não gostar. Eu respeito a tua opinião, porque gosto não se discute. Agora, eu não posso dizer que é pecado, porque aí, se eu disser que é pecado, eu vou ter que provar na Bíblia, né, que é pecado. E aí, o que vai acontecer? Ah, mas Jesus é a luz. Tá, filho, mas não tem nada a ver, não dá para você pegar um versículo isolado e ligar numa coisa que não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Aí o pessoal critica, mas é porque se apaga a luz, é porque estão querendo trevas. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Eu já vi pessoas sentindo a presença de Deus, chorando, se entregando a Cristo num ambiente assim. Então, eu digo que, esse é meu ponto de vista, tá? Eu assumo que eu estou falando, é meu ponto de vista, né? Pelas leituras que eu tenho, pelos os estudos que eu fiz, eu vejo mais como um conforto, né? Uma nova modalidade de conforto para as pessoas que estão ali, certo? Mas pecado não é, tá bom? Então respondi a pergunta aqui, se é errado. Bom, se o pastor não aceita, se a igreja não concorda, se a direção da igreja não concorda, não faz, ótimo. Então é uma outra história. Agora, dizer que é pecado, aí eu não posso, porque se eu disser que é pecado, aí ou que está nas trevas, ou que não sei o que, aí eu não posso falar isso, porque aí eu estaria ofendendo algumas pessoas e aí não tem como provar na Bíblia, certo? Então, são questões, né, cultural, que nós vamos ter que aprender ainda algumas coisas, conviver com algumas coisas, né, cultural. Nessa cultura veio, como por exemplo, o americano pregava antigamente, ainda prega, né? Sem gravata, sem paletó e camisa de manga curta. Antigamente nós pastores não podíamos andar de camisa de manga curta, que alguém falava, é pastor? Mas cadê a sua gravata? Camisa de manga curta? Né? É pastor? Cadê a sua gravata? Cadê o paletó? Quer dizer, uma coisa cultural, né? Uma coisa cultural. Claro que demorou um pouquinho para nós aceitarmos, mas hoje essa ideia já está melhor, mais bem implementada, né? No nosso meio, já está inserida no nosso meio. Hoje você vê um pastor pregando sem gravata, camisa normal, você já não sente mais, já tá, porque você já acostumou. Então acho que as novas modalidades, né, de templos, vamos assim dizer, com essa nova juventude, né, com o pessoal aí desse século, né, eu acredito que tende a melhorar o ambiente. E aí, quem não gosta de estar num ambiente onde você se sente confortável, agradável, etc.
tá bom? Então, pecado não é, tá certo? Eu fico por aqui. Próximo vídeo você não pode perder, porque eu vou falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, que foi que me perguntaram, pastor, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Vou falar no próximo vídeo. Deus te abençoe, obrigado pela sua companhia. Continue nos acompanhando na rede social. Tchau.